Amém. Vamos direto à palavra. Tito, abra sua Bíblia no livro do profeta Tito. Não é profeta, né? Brincadeirinha. Carta de Paulo a Tito. Né? Quantos não sabiam que existia um livro chamado Tito na Bíblia? Não precisa levantar a mão não, tá tudo certo. Pensei que era um dos membros da igreja. Pensei que era mais alguém da liderança ali, né? Não, Tito é uma carta que Paulo escreveu, né, a um servo muito amado, que ele chama de filho, meu filho Tito. E na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo pela Ásia, o apóstolo Paulo ele passa por uma ilha chamada Creta, e nessa ilha ele permanece ali por um tempo, um bom tempo, né? E nesse tempo que ele permaneceu ali, ele encontrou no comportamento das pessoas várias dificuldades. E ele ficou um tempo ali trabalhando a vida dessas pessoas, né? E ele no exercício do seu ministério, ele teve que lidar com situações as mais diversas. E pelo que ele descreve no contexto da carta que ele escreve para Tito, ele encontrou ali uns comportamentos meio estranhinhos, assim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então ele fica ali um período, estabelece a igreja na ilha de Creta, e depois então ele parte, ele continua a sua viagem, mas ele deixa Tito, né, um dos seus seguidores, para dar sequência naquele projeto que ele iniciou ali. Então eu quero fazer aqui a leitura de um trecho da carta, e depois nós vamos destacar aqui alguns valores para nós podermos compreender e podermos ser edificados pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que edifica a nossa fé, amém? Vamos ler aqui Tito capítulo 1, nós vamos ler até o versículo, vamos ler aqui do 1 em diante até o acompanhei, você que trouxe a sua Bíblia, né, o seu aplicativo, acompanhe a leitura. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos próprios, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, não irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. Deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Curve sua cabeça. Quero fazer uma oração nesta hora. Pai, obrigado, Paizinho querido, por essa palavra, por essa porção, Senhor, da tua palavra. Pai, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor há de ministrar nos nossos corações nesta noite. Nós queremos abrir o nosso coração e nós queremos permitir que o Senhor opere em nós
Senhor, esse processo de edificação, de crescimento, de amadurecimento, através da sua palavra. Queremos, Paizinho querido, expor a nossa vida para que o Senhor possa nos instruir, para que o Senhor possa nos fazer crescer. Muito obrigado, Paizinho querido, também pelo agir do Teu Espírito Santo na sua igreja, em cada vida, em cada coração. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele faz questão de mencionar, nessa carta ele está escrevendo a Tito, e ele frisa, ele lembra Tito da importância da responsabilidade que ele deixou para Tito dar continuidade. E é interessante que a partir do versículo onde eu parei, Paulo começa, ele destaca algumas características que os servos de Deus devem ter. E a sequência do texto, onde eu parei, a sequência, ela começa a falar então de comportamentos de pessoas que estavam naquela ilha. E ele faz uma lista ali de comportamentos de pessoas, né, que se encontravam naquela ilha. E é interessante, queridos, que no versículo 5, quando o apóstolo Paulo fala, né, por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. É interessante que a Bíblia refere-se a alguns servos de Deus, né, como presbíteros. Nós não usamos essa nomenclatura, né, não que não possa ser usada absolutamente, mas nós temos, dentro da nossa visão, nós temos os líderes de grupo familiar. Então nós estabelecemos líderes de grupo familiar e incumbimos eles de algumas responsabilidades, né, e sabemos que eles caminham dentro daquela responsabilidade às quais nós os incumbimos, né? Hoje vocês puderam conhecer aqui os líderes e os colíderes. Nesse contexto, onde Paulo escreve a carta para Tito, é interessante nós percebermos que a Bíblia, ela é um livro profético. A Bíblia, ela conta a narrativa histórica do que realmente, de fato, aconteceu. E dentro da narrativa histórica existe uma percepção profética que nós trazemos para os nossos dias e nós aplicamos essas verdades na nossa vida, no nosso coração, e através dessa aplicação nós somos edificados. A Bíblia por si só, a leitura da Bíblia, sem a meditação, sem o aprofundamento, ela não vai gerar em nós o resultado para o qual ela foi produzida, para o qual ela foi criada. Ela alcança o seu propósito, ela alcança o seu objetivo, quando nós paramos para meditar, quando nós paramos para estudar aquilo que está contido na palavra de Deus, e nós aplicamos essas verdades em nossas vidas. Nós confrontamos o que a palavra de Deus recomenda com aquilo que nós vivemos. Então o apóstolo Paulo ele começa passando essa instrução para Tito, para que Tito pudesse levantar pessoas para caminharem com ele, para que ele pudesse selecionar pessoas para auxiliá-lo na condução, na continuidade do trabalho que o apóstolo Paulo havia iniciado. E ele menciona, por isso que eu te deixei em Creta, por esse motivo, para que você pusesse em boa ordem aquilo que ainda resta, ou seja, Paulo iniciou esse trabalho, ele fez uma parte do trabalho, mas a parte que ainda faltava, ele deixou como incumbência para Tito. E Tito então começou a selecionar na ilha, ou dentro da igreja que estava estabelecida ali, ele começou a selecionar pessoas para caminharem com ele. E o apóstolo Paulo, ele dá aqui ele traz aqui algumas características de como devem ser esses líderes que Tito estava escolhendo. Paulo recomenda que eles sejam irrepreensíveis, marido de uma só mulher, que tenham filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, não dado ao vinho, né? Não pode ser um cara meio, né, daquele que chega em casa meio, né, para não dar mau testemunho, né? Ele diz não dado ao vinho. Deixa eu achar onde eu parei aqui.
7? Então tá. Nem espancador, né? Eu tinha essa minha tradução aqui da Thompson, eu gosto muito dela. Eu troquei uma Thompson pela outra, né? Comprei uma atualizada, a última versão da Thompson. A versão antiga da Thompson, ela dizia não espancador, mas moderado, né? E aquilo me incomodava, né? E quando eu comprei essa versão, eu vim direto nesse versículo, daí eles corrigiram aqui para não, né? Ele diz não espancador, né? Perdi de novo. O 7 de novo nem espancador, né? Nem cobiçoso de torpe ganância. Deve ser hospitaleiro, né? Ter prazer em hospedar as pessoas, ter alegria em hospedar as pessoas, né? Preparar a sua casa para receber as pessoas na sua casa, né? Nós temos visto com muita alegria, mas com muita alegria, nós falamos aqui, temos falado isso, né? Quem estava na quarta-feira aqui, aliás, na quinta-feira, e participou do estudo bíblico que a Sabrina trouxe sobre o livro de Atos? Quem estava aqui, né? A Bina fez um estudo bíblico, né, sobre o livro de Atos. Quem não conhecia o livro de Atos, passou a conhecer na quinta-feira. E ela falou sobre algumas características da igreja, da Comunhão com São Betel, que, por exemplo, né, quando nós temos ali o Ministério do Café, né, glória a Deus, né, um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. Eu fico feliz, querido, porque os irmãos eles não se contentam só com o grupo familiar, né? Tem que ter Ministério do Café, tem que ter Ministério do Almoço, Ministério da Janta, e eles inventam, né, da tapioca, né? Ministério de tudo eles inventam, para estar em comunhão, ter prazer em receber as pessoas nos seus lares, né? Ter alegria de receber as pessoas nos seus lares. Ele diz, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E daí então, a partir do 10, ele traz aqui uma lista, né, das pessoas, muito provavelmente aquilo que o apóstolo Paulo havia identificado de características negativas nas pessoas. Ele estava dizendo assim, Tito, o negócio é o seguinte, eu trabalhei aí, né, eu fiz uma parte do trabalho, mas o restinho que sobra, você dá continuidade. Eu tenho a impressão, a Bíblia dá a entender isso, que o resto que Paulo fala aqui é um período bem grande, é uma parte bem grande, né? Eu mais ou menos, eu imagino o Tito falando assim para ele, né? Obrigado, viu? Você foi muito generoso comigo, né? Deixou uma parte bem pesada ali para ele realizar. O início do capítulo 2, ele diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele diz, o início do capítulo 2, está lá? Ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, versículo 2, exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem seus maridos e filhos, e serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas, e seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Eu quero usar aqui como título, queridos, frutificando com responsabilidade. Frutificando com responsabilidade. Nós recebemos de Deus algumas incumbências, e essa incumbência, essa responsabilidade, invariavelmente, ela vai nos levar, ela vai requerer de nós que nós trabalhemos na vida das pessoas a fim de corrigir um comportamento, né, inadequado, trazê-las para uma condição em que o comportamento delas se torne um comportamento aceitável diante de Deus.
o trabalho que a igreja realiza, ele tem esse objetivo, ele tem esse propósito. Nós não conseguimos realizar isso apenas ministrando a palavra nos cultos. É muito pouco. Então, nós temos os nossos líderes de grupo familiar que cooperam conosco, ajudando, a traduzir, a pegar a palavra do culto e nos grupos familiares aplicar, de forma prática na vida das pessoas. As pessoas recebem essa aplicação da palavra em suas vidas. Quando nós olhamos para as Escrituras, e nós vemos, por exemplo, vamos tomar como exemplo aqui o livro de Tito. Quando nós olhamos a carta de Paulo a Tito, nós podemos olhar essa carta, esse livro, no seu contexto histórico e nos munirmos de conhecimento através do que está escrito, mas nós também precisamos olhar para essa carta dentro do seu contexto profético, o que a palavra de Deus quer nos trazer como ensinamento. Nós vemos aqui a igreja, através de Tito, trabalhando na vida das pessoas para mudar um comportamento, algo que, segundo o que o apóstolo Paulo apresenta, era comum no meio daquelas pessoas, mas o trabalho que Paulo realiza, o trabalho que ele realizou, começou a trazer essa mudança, e ele então convoca Tito para dar essa continuidade. E nós vemos que o que foi realizado gerou uma mudança de comportamento no povo daquela ilha. Pegando a parte profética do livro, nós podemos olhar isso daqui de uma forma mais ampla e ver, por exemplo, como aqui nós, olhando o contexto histórico, nós vemos uma ilha, uma região. Nós podemos pegar isso como sendo uma igreja, uma congregação, uma comunidade, mas nós também podemos olhar disso de forma individual. Nós podemos olhar para nós como nós, ou podemos ver, por exemplo, como nossa família. Olhar o contexto da ilha de Creta como sendo uma família. Olhar o contexto da ilha de Creta como sendo uma pessoa. A transformação que precisa acontecer nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz os comportamentos. O apóstolo Paulo, ele relata os comportamentos que ele observou existirem naquelas pessoas, e ele também relata o comportamento que ele, Paulo, queria encontrar nas pessoas e que Tito deveria observar nelas. Uma vez que ele observasse essas características, ele poderia trazer essas pessoas para caminharem com ele. Ele chama de bispos, formarem bispos. O trabalho que a igreja realiza, queridos, o trabalho que nós pretendemos, que nós esperamos com muita convicção que seja realizado na vida das pessoas, é essa mudança, essa transformação. Eu gosto muito do texto, não está aí não está no esboço, mas põe lá para mim, Cris. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5. A palavra de Deus, ela é tremenda, maravilhosa, e ela nos revela valores que nós precisamos, através deles, perceber, porque eles estão inseridos na palavra de Deus e qual o resultado que ele gera em nós. Essa palavra, ela diz o seguinte: ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É isso que está lá? Amém. Deus sabe que o amor que nós precisamos para amar as pessoas, ele não brota naturalmente dentro de nós. O amor que você tem em você não é suficiente para amar o seu inimigo. A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Mas nós olhamos muitas vezes para os nossos inimigos e nós dizemos: Senhor, puxa, eu ao invés de amar, Senhor, eu queria na realidade pegar ele pelo pescoço, né? E a gente, invariavelmente, a gente, tem alguém com quem a gente está descontente, né? E a gente queria resolver isso de uma outra forma. Esse é o nosso amor natural. Para que nós possamos amar as pessoas como Cristo quer que nós as amemos, Ele
derramou dentro do nosso coração o Espírito Santo, e o texto diz: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor que você precisa para amar os seus inimigos já está dentro do seu coração, já está com você, já está aí, já existe dentro de você. Basta que você incline o seu coração para a palavra de Deus, para os ensinamentos da palavra de Deus. É comum nós vermos as pessoas se justificarem, muito comum, aliás, as pessoas dizerem o seguinte: olha, pastor, eu não sou perfeito. Você não é perfeito, mas quem habita em você é perfeito. E Ele traz com Ele essa perfeição, Ele traz para dentro de nós essa perfeição, e essa perfeição, queridos, essa perfeição é o que nos capacita a proporcionarmos essa mudança dentro de nós. A grande maioria das pessoas, em especial aqueles que chegam novos nas igrejas, nós conversamos com eles e eles dizem: pastor, mas eu ainda faço muita coisa errada, pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida. Queridos, todo mundo que está aqui fez, menos as criancinhas, que ainda não tiveram essa oportunidade, e olha lá, todos nós fizemos coisas erradas, todos nós fizemos coisas horrendas, Tem coisa que eu fiz na minha vida que eu nunca contei para ninguém e nem quero contar, mas que Deus, Ele deu para cada um de nós o seu Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, Ele trouxe e nos presenteou com essa perfeição que nós precisamos. Então, a partir do momento que o Espírito Santo toma você, o texto de Romanos, ele diz: porque o amor de Deus está derramado. É o que diz ali, derramado, o que disse lá? Porque o amor de Deus está derramado. Ele poderia usar, por exemplo, um texto: olha, o amor de Deus está depositado, ou foi posto. Não. Foi derramado. Derramado, queridos, é numa proporção maravilhosa, numa proporção transbordante. Derramado, se Deus derramar algo sobre a sua vida, um copinho de água na mão de Deus, se Ele derramar sobre a terra, inunda. Isso aconteceu uma vez, Deus virou um copinho de água lá e inundou a terra inteira, ficou tudo inundado lá. Se Deus derrama o seu amor sobre nós, isso é algo maravilhoso, isso é algo extraordinário, A perfeição já está dentro de você, a perfeição já foi dada a você. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você já é perfeito. O Senhor já lhe deu tudo o que você necessita para levar uma vida plena e perfeita. Amém. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos, nós olhamos primeiro para a nossa capacidade. Nós olhamos primeiro para a nossa capacidade. E sabe qual é a avaliação que nós fazemos quando nós olhamos para a nossa capacidade? Nós dizemos assim: Senhor, eu sou incapaz. E glória a Deus que você pensa assim. Que maravilhoso pensar isso. Porque diante desta conclusão de incapacidade é que Deus nos dá o seu Espírito Santo. E Ele realiza essa obra em nós. Quando Paulo chama Tito para seguir com esse propósito, ele reconhece a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Tito. O fato é que Tito, enquanto Paulo estava junto com ele, Tito ele meio que se calçava, ele se segurava na sabedoria, na experiência de Paulo. Ele apenas acompanhava. Só que chegou um momento, Paulo olhou para ele e disse assim: está na hora de eu deixar esse cara sozinho aqui. Está na hora de eu deixar ele se virar um pouquinho aqui com esse ministério. E Paulo então, tendo a responsabilidade de seguir o seu ministério, ele sai de Creta, na terceira viagem missionária dele, ele sai de Creta, onde ele tem um naufrágio ali, e vai parar na ilha de Malta. Mas
seguindo o seu ministério, seguindo os propósitos de Deus através da sua vida, ele deixa Tito em Creta, sabendo que as experiências que Tito teria a partir dali, faria com que ele crescesse nas suas experiências, e mesmo diante de algumas dificuldades, ele alcançaria o propósito que Deus estabeleceu para ele. O que eu quero dizer com isso? Hoje talvez você fazendo uma avaliação pessoal, uma avaliação de si mesmo, né? Talvez você tenha chegado à seguinte conclusão: eu não nasci, né, para liderar coisa nenhuma, eu não nasci para ter responsabilidade nenhuma, eu não nasci para esse negócio, né? Eu sou um completo, um absoluto incapaz. Né? Você está certo. Né? Você está certo. Só que, dentro do propósito de Deus, queridos, Ele reconhecendo essa nossa incapacidade, Ele operou em nós um completamento, né? Ele completou a nossa incapacidade com o poder do Espírito Santo que Ele depositou dentro de nós. Quando nós dizemos que somos incapazes, está certo nós dizermos isso. Mas nós precisamos reconhecer que agora nós não estamos mais sozinhos. Agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Agora o poder de Deus habita dentro de cada um de nós. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. A palavra de Deus, ela diz assim: pois para Deus, está escrito isso lá? Vamos ler? Vamos ler junto ali, né? Diz assim: porque para Deus nada será impossível. Mais uma vez, porque para Deus nada será impossível. E aí a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então o que começa a acontecer com você? Pois para você nada será impossível. Essa verdade, ela está dentro de nós, ela precisa estar dentro do nosso coração. A nossa incapacidade, queridos, os nossos limites, a nossa limitação na realidade, ela não existe. A nossa limitação, ela existe apenas dentro da nossa mente física, natural. A nossa incapacidade, os limites que nós estabelecemos para nós mesmos, eles estão apenas dentro da nossa mente. Quando nós tomamos a verdade da palavra de Deus, quando nós assumimos a nossa condição em Deus, pois para Deus nada é impossível, nada. Essa verdade, queridos, Deus, Ele não está falando isso para se exaltar. Ele não está falando isso, Deus não precisa se engrandecer, Ele já é grande. Ele fala isso para que nós possamos compreender que onde termina a nossa capacidade, começa a agir o poder de Deus na minha e na sua vida. Amém, queridos? Tito ficou responsável por pastorear uma ilha, várias cidades. Ali tinha um porto, ele tinha várias cidades, né? E ele fez certinho, ele concluiu o trabalho que o apóstolo Paulo deixou para ele fazer. Agora, nesses tempos, embora você ainda não tenha ouvido isso assim de uma forma muito clara, mas esta mesma responsabilidade está vindo sobre a sua vida. Está sendo lhe entregue uma responsabilidade. Deus está levantando pessoas, e essas pessoas, assim como o apóstolo Paulo fez com Tito, né, olhando a parte profética do livro, Deus levantou pessoas, e essas pessoas estão olhando para você, estão sabendo, elas sabem da incapacidade, mas elas sabem também que tudo o que Deus desejar realizar através da sua vida, queridos, Ele vai fazer, Ele vai operar. Não é? Eu gosto muito do texto de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses, esse texto, né, se você quiser ali grifar na sua Bíblia, faça isso.
é uma das palavras rema para a minha vida. Eu sempre recorro a esse texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler aqui nessa tradução. Ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, é assim, que aquele que em vós começou a boa obra, quem é que começou essa boa obra em vocês? Deus, o Senhor, né? Jesus começou essa obra. Através de quem? Através do Espírito Santo. Ele começou essa obra. Ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Algumas traduções diz completará, terminará essa obra. Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra, concluirá essa obra em sua vida. Concluirá. Queridos, Deus não vai deixar essa obra pela metade de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Pastor, mas puxa, será que Deus vai fazer essa obra em mim? Queridos, nunca duvide da capacidade de Deus de transformar uma pessoa, né? De transformar o coração de uma pessoa, de transformar a vida de uma pessoa. Né? Eu estou dando um pulinho aqui, mas vai dar certo no final, tá? Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoará, o qual irá nos abençoar, o qual está querendo nos abençoar, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a igreja, né, quando nós olhamos para o reino de Deus, nós vemos em nossas vidas algumas carências, algumas necessidades, algumas faltas. E a nossa oração, inclusive a nossa oração, nós dizemos assim: Senhor, puxa, abençoa tal pessoa, né? Cuida dela, guarda dela. E Deus ele fica assim olhando para nós, né? Esse cara não lê a Bíblia, né? Se ele lê a Bíblia, ele pulou Efésios 1, capítulo 3, porque a palavra de Deus, ela declara que Deus já nos abençoou, a ordem já está estabelecida, já está definido, já está determinado. Já está determinado. Essa ordem já saiu da boca de Deus, já é nosso, já é meu, já é seu. Pastor, puxa, mas como que eu não acessei ainda? Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito, essas características que ele descreve ali, ele está na realidade dando uma dica para nós, né? A Bíblia, ela é um livro, queridos, que ela nos direciona, ela nos encaminha, né? Ela vai nos mostrando um caminho. Nós seguimos as recomendações bíblicas e ao seguirmos essa recomendação bíblica nós vamos encontrando, né, os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando o apóstolo Paulo escreve para Tito, na realidade ele está dando uma dica de como nós podemos acessar aquilo que Deus já declarou, aquilo que Deus já determinou, quais comportamentos, quais práticas podem nos fazer acessar aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Muito mais, muito além, queridos, de nós sermos abençoados, muito mais. Deus nos chamou para sermos um abençoador. Nós caminhamos um tempo e nós sempre esperamos que Deus nos abençoe. Até que nós entendemos que Deus já declarou essa verdade, que Deus já liberou essa palavra sobre a nossa vida. Eu não preciso ser abençoado, eu já fui abençoado. Eu não preciso orar para Deus me abençoar, Ele já me abençoou. Quando eu tomo consciência disso, quando eu me aproprio, né? Quando eu tomo posse dessa palavra,
que a ordem de Deus já foi declarada sobre a minha vida, quando eu me aproprio disso, aí eu começo a compreender que muito mais, muito além de ser um abençoado, Deus me chamou para ser um abençoador. Abençoador. Queridos, ser abençoado, eu vou usar uma redundância aqui. Ser abençoado é uma bênção. É maravilhoso ser abençoado, né? Puxa, olha, Deus tem me abençoado tanto e tem sido uma bênção. Mas quando nós alcançamos o patamar de abençoador, a nossa condição diante de Deus é outra completamente diferente. É outra completamente diferente. Porque daí, queridos, começa a se tornar realidade na nossa vida a promessa que Deus declarou a Abraão, quando ele diz: Abraão, sê uma bênção, você será uma bênção. Através de você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu deixo de ser um abençoado e eu passo a ser um abençoador. Então, a palavra de bênção que Deus declarou sobre a nossa vida, ela não tem o seu fim ali. Ela é um processo no qual, quando nós alcançamos aquilo, nós precisamos tomar consciência dessa verdade, né? Olhar para os céus, olhar para Deus e dizer: Senhor, né? Eu prossigo para o alvo. Há mais do Senhor para a minha vida. Há mais do Senhor para a minha vida. Queridos, olhando aqui o contexto da carta de Tito, nós vemos que Tito não foi um cara assim muito pacatão, não, muito paradão, não, né? Tito era aquele cara que ele garimpava, né? Paulo, depois de dar os testemunhos dele, né? De como foi essa incumbência, o resultado dessa incumbência, e assim precisa ser na nossa vida. Deus quer, né, encontrar na nossa vida esse resultado, essa responsabilidade através daquilo que nos é comissionado. Quando nós recebemos uma comissão, é importante que através daquela comissão nós possamos gerar um resultado. Esse resultado chama-se... Não está mais o grandão lá? Frutificação. Hã? Bota lá o banner do nosso... Isso, ali, ó. Hã? Esse resultado, querido, chama-se frutificação. Frutificação. Quando nós entendemos a importância da obra que Deus realiza na nossa vida, nós começamos a frutificar, 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 frutificar. Então, queridos, a igreja alcançou o seu propósito, tanto coletivamente quanto individualmente. Começamos a frutificar, começamos a produzir frutos, começamos a gerar frutos. As pessoas olham para nós e elas começam a ver em nós pessoas em quem elas possam confiar, pessoas a quem elas possam abrir o seu coração, pessoas a quem elas possam, né, confidenciar dificuldades que elas estão vivendo, que elas estão passando. E por conta disso, Deus começa a operar nelas a liberdade que elas precisam e elas começam a ser transformadas, transforma a vida da pessoa, transforma a família da pessoa e começa a acontecer algo maravilhoso. A transformação que aconteceu na ilha de Creta, ela foi resultado desse entendimento, dessa compreensão. Eu estou sendo transformado pelo Senhor para me tornar uma ferramenta nas mãos de Deus e transformar também a vida das pessoas. Amém, queridos? Que horas tem aí no seu relógio? Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé e, se você tiver liberdade, dê um aplauso bem bonito para Jesus nesta hora. Glória a Deus, glória a Deus.